Fala pessoal, tudo jóia? É muito divertido isso, né? Quando a gente coloca o dedo na ferida em relação a alguns temas, chove mensagem, chove gente procurando e perguntando coisas. E quando eu tratei desse assunto de plantas alucinógenas e enteógenas, relembrando que isso é em relação ao cunho medicinal e cunho espiritual, não é pra gente doidona ou que está perturbada, para pessoas sérias. Então, quem não ouviu esse tema, escuta os vídeos anteriores para entender. E aí choveu mensagem, eu fiquei muito, muito feliz, até agradeço as pessoas que passaram as mensagens relatando curas. E não foi pouca gente, inclusive pessoas que eu conheço, que nunca tinham me dito isso, que eu conheço pessoalmente mesmo, presencial, e que nunca tinham me dito isso, relataram curas muito legais em relação a crianças, inclusive, né? Usando óleo de CDB para curar coisas bem pesadas. Uma pessoa relatou uma coisa muito legal do pai com Parkinson, né, que fala? Parkinson, e usou um extrato lá que foi recomendado pelo médico, que é também de CDB, e hoje ele está conseguindo até quase escrever. Então veio muito relato legal, e é isso que eu queria pedir aqui também. Na verdade eu peguei uma listinha aqui de algumas coisas que comentaram, e eu vou comentar sobre isso. Então marquei aqui no papelzinho para tentar ajudar. Por quê? Eu dei minha cara para bater. Então quando eu coloco o dedo na ferida em relação a alguma coisa, é para tentar ajudar as pessoas. Por quê? Eu não vou mentir, eu vi muita gente sofrer. Então isso gera um calo, de certa forma, que ou a gente tira essa trava e começa a ajudar as pessoas, mesmo às vezes querendo falar de coisas que para algumas pessoas que têm preconceito ou que não entendem e que não querem isso, não tem nada de errado não querer. Ninguém está obrigando ninguém a nada, só que a gente tem que tirar o preconceito em relação àquilo que pode ajudar as pessoas. É para curar, não importa se é nível físico, espiritual, mental, isso tudo faz parte da mesma coisa. O pessoal fala tanto de espiritualidade, de ajudar o próximo, e às vezes se nega uma coisa. É a mesma coisa que eu falasse para vocês. Por exemplo, hoje em dia, mulungu e cava-cava é uma planta medicinal fitoterápica comum, certo? Qualquer um pode ir num fitoterápico e fazer uma formulação de mulungu ou cava-cava, ou tomar um chá, ou fazer uma tintura, um extrato fluido. Então a gente pode usar essas ervas do jeito que quiser. Imagina se daqui a 10 anos, porque tanto o mulungu como a cava-cava altera, são duas plantas enteógenas, e elas relaxam a mente ao ponto de entorpecer, dependendo da forma como se usa. Eu não estou incentivando. Quem fizer isso de forma indevida pode matar e dar problema hepático, inclusive no fígado. Então tem que saber usar as dosagens muito corretas, é por isso que tem que procurar um fitoterapeuta ou alguém que possa recomendar ervaria. E é por isso que eu não recomendo, porque eu Terry, não dou recomendações de uso, tirando aquilo que é bem simples, né, que é conversa de amigos. Não recomendo como especialista, porque eu não sou especialista. E deixei no vídeo anterior um cara que é muito conhecedor de ervas, que pode de repente ajudar quem está precisando em relação à parte médica e uso das ervas. Então, como eu não sou especialista nisso, comento do que eu sei. Mas eu fiquei muito feliz com os depoimentos de cura, e eu incentivo que as pessoas também às vezes deem um pouquinho a cara para bater e parem de ter medo. Porque eu recebi depoimentos até de amigos monges que relataram coisas bem legais com curas através de indução a partir de plantas, assim como amigos de outras tradições. E eu fico muito feliz com isso, porque são pessoas muito boas, só que tem receio, e eu entendo. Que eu mesmo, né, apesar de não precisar de nada hoje em dia por causa das minhas práticas, se eu precisar de usar qualquer coisa, qualquer dia, em qualquer momento, se eu estiver sofrendo, que nem eu vi pessoas sofrerem, e eu não fui o que mais sofri, porque mesmo quando minha mãe morreu de câncer, há muitos anos atrás, que ela teve câncer durante 14 anos, meu pai também morreu de câncer no ano passado, vi ele sofrer quase 3 anos, quem sofreu mais nem fui eu. Foram pessoas da minha família que estavam mais perto, porque teve uma época que eu estava trabalhando fora até, então eu vi pessoas que eu gosto sofrer, eu não fui o que mais sofri. Então quando eu comento isso, não tentem colocar aí tadinho do terra, não. Eu sou menos coitado da família em relação a isso. Primeiro porque eu já conhecia muita coisa. Segundo porque eu já tinha contato com essas coisas que eu pratico e já sabia de certas coisas. Então mesmo a gente ficando triste em situação de morte e sofrimento, a forma como talvez eu sinta isso, eu entendo, não é que é frio e calculista, nossa, não sentiu nada, meu Deus, a pessoa morreu, não. É porque eu sei da continuidade e consigo me conectar a isso depois. E isso não é ilusório. O que eu faço não é para mentir. Pelo contrário, vocês podem pesquisar pessoas muito melhores do que eu para comentar sobre isso, inclusive o próprio Wagner Borges, o próprio Rodrigo Romo, assim como tantos outros, pessoas muito mais capacitadas de falar dessa parte de plano existencial do que um mero qualquer aqui. Mas enfim, quando a gente aprende a se conectar com isso, a gente tenta evitar o sofrimento das pessoas. Então, às vezes, quando eu ponho a cara para bater aqui, comentando sobre isso, colocando o dedo na ferida, que eu fico triste de ver pessoas boas
inclusive terapeutas, criticando coisas porque tem medo. E põe medo nas pessoas e não permitem que elas se curem do meio que for. Se eu estiver sofrendo numa maca de hospital, alguém falar para mim comer cocô com chumbo e me falar que aquilo cura, se eu já tô no meu limite, eu como. Porque dói pra cacete algumas coisas. Não só para quem sofre, para como quem tá vendo as pessoas sofrerem. Então não se limitem por ideias todas. Aprendam a usar as coisas de forma corretamente. Então, um dos assuntos aqui. Incentivo o quê? Deem depoimentos. Comecem a colocar a cara para bater um pouquinho. E convido, se tiver alguém me ouvindo aqui, que for um médico que receite, médico mesmo, tá? Pessoa formada, que tenha lá tudo bonitinho. Por exemplo, hoje tem muito médico que receita cannabis, tem muito médico que receita florais de algumas plantas que são consideradas alucinógenas, não sei o quê. Se alguém quiser fazer uma live comigo, eu topo. Me procura, dependendo de quem for, a gente troca uma ideia e eu explico um pouco da parte energética, daquilo que me cabe. E eu gostaria muito de discutir e conversar isso para desmistificar a parte médica, para que as pessoas possam ter o conhecimento tácito disso. Porque eu fico puto com pessoas que nunca tiveram nenhuma experiência em relação a isso, criticando algo que nunca vivenciou. Se você nunca vivenciou, como você pode ter experiência disso? É a mesma coisa que eu falo, por exemplo, cava-cava e mulungu, que eu estava comentando, é liberado hoje em dia. Imagina se daqui a 3 ou 4 anos proibirem, daqui a 10 anos, talvez as crianças que estão nascendo hoje vão entender que mulungu e cava-cava é a mesma coisa de outras plantas que são proibidas hoje. Que a partir do momento que sai como ilegal, vai passando as gerações, a cava-cava e mulungu, que poderia estar curando muita gente, usado de maneira correta, e não como meio de fuga ou de entorpecente, mas usando para se curar ou para se curar fisicamente ou espiritualmente. Imagina se daqui a 10 anos for proibido, as crianças ou os adolescentes da época, ou os adultos daquela época, vão falar, ah não, nossa, quem toma chá de cava-cava é bandido. Quem toma chá de cava-cava é místico ou religioso que fica lá capotando no chão. Hoje é liberado, a gente sabe que cura muita doença. E se alguém, de repente, ter uma experiência ruim com isso e proibir daqui a algum tempo? O que é certo e errado? Então a gente tem que tomar cuidado com o preconceito e julgamento em relação à natureza. Aprendam a usar corretamente. Virtude. Virtude é o ponto. Responsabilidade. Quando você se responsabiliza e usa para curar, isso te ajuda. Então pode te curar ou pode te matar. Depende de como a gente usa. Qualquer substância, até arsênico. Na homeopatia se usa arsênico para curar algumas coisas. Se você usar errado, você mata. Arsênico é mortal. E eles usam na homeopatia para curar coisas. Depende da dosagem e forma de uso. Como era dito já pelos mestres antigos, né? Tá. Acho que é isso. Então, acho que deu para responder mais ou menos sobre algumas coisas que me chegaram. Mas acho que o ponto focal. As pessoas que tiveram curas de filhos, pais, avós, ou que se curaram usando algumas coisas, que sejam pessoas sérias, tá? E não importa o que fez ou deixou de fazer no passado, pensa no presente. Ajudem a curar as pessoas, seja física, mental ou espiritualmente, mas não de uma forma dogmática, ritualística e religiosa, preconceituosa em relação ao que é certo e errado. Usem de maneira correta. Se você vai para uma tribo xamânica e ali tem um ritual de uma planta que vai te curar e você está com pessoas que são conscientes, é o louco consciente, né? Se ele é um louco consciente, então ele pode te curar. Isso não importa a vertente ou a tradição. Assim como a medicina está descobrindo, e hoje a gente sabe, CDB e THC cura uma série de doenças, é usado fora do Brasil, aqui ainda a gente não pode ter cultivo, nada disso, então precisa de um aval médico, certificação da Anvisa, mas é um método de cura. Cura muita coisa. A quantidade de relatos que eu recebi agora de manhã, publiquei um vídeo recente, agora há pouco, já choveu de relato em e-mail. Eu fico muito feliz com isso, porque são pessoas boas que estão se curando, coisas que eu não tive acesso naquela época, eu não tinha tanto conhecimento ou abertura para até chegar ao ponto de conversar isso. Hoje, às vezes, eu ponho minha cara para bater, para tentar incentivar as pessoas que busquem o que é sério, correto e justo, para que não desvirtue, né, as leis do céu e da terra, e possa se curar, para que possa ficar feliz e ajudar as pessoas também, né? Então, não pensem na lei dos homens somente, pensem naquilo que é correto e justo. Tudo aquilo que gera amor, que gera felicidade, que gera benefício para as pessoas e que cure de alguma forma, procurem estudar e procuram possuir o conhecimento de quem tem a parte tácita, a vivenciação correta e que a pessoa seja uma boa pessoa, busque, aprenda e possa se curar. Então, eu já dei referência de algumas pessoas, especialistas nisso, muito melhor do que eu, só estou pondo minha cara para bater para tentar ajudar para quem precisa, tá bom? Um abraço, tudo de bom.